Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 7, versículos 26 e 27, que diz assim: Porque a muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Eu li estes versículos aqui apenas para mostrar a finalização do que acontece, conforme Provérbios capítulo 7, onde o sábio Salomão está contando a história de um jovem desavisado que acaba sendo seduzido por uma prostituta e adúltera. No entanto, esse texto aqui merece uma interpretação. E é por isso mesmo que o nosso tema hoje é o perigo dos falsos ensinamentos. Posso dizer assim, o perigo dos falsos ensinamentos. Pois, conforme ainda Provérbios capítulo 7 e o versículo 7 diz assim: E vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo ou de entendimento. Você está entendendo? Então, uma pessoa desavisada, uma pessoa sem o verdadeiro conhecimento da Bíblia. Você poderia até me perguntar, mas como é que eu posso obter o verdadeiro conhecimento da Bíblia? Eu já posso começar te respondendo, conforme Mateus, por exemplo, capítulo 22 e o versículo 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, não conhecer as Santas Escrituras é um erro que muitas pessoas cometem, pois não podemos apenas ouvir o que as pessoas falam da Bíblia, exatamente, mas precisamos ler também, para que o Espírito Santo possa nos ensinar. Pois há pessoas que vão serem fiéis ao que está escrito na Bíblia. Inclusive, para que eu mesmo possa ser fiel ao que está escrito na Bíblia, eu faço questão de citar versículos da Bíblia, para não ser mais as minhas próprias palavras, mas as palavras de Deus. Então é um perigo. Então muitas vezes as pessoas ficam só ouvindo, e acham que já é o suficiente, que não precisa pegar a Bíblia e ler. Pois, conforme João capítulo 5, também, versículo 39, que nos diz: Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, em primeiro lugar, quem testifica sobre Deus é a palavra de Deus. Então, para que qualquer ser humano, inclusive eu mesmo, possamos falar dignamente de Deus, já estamos nos baseando no que está escrito na Bíblia. Então, a palavra de Deus é algo que é muito importante que as pessoas possam ler e se basear nelas. Infelizmente, há muitas pessoas que confiam mais na palavra que os homens falam, ainda que se diga por sinal: mas eu sou um servo de Deus, mas eu sou uma serva de Deus, mas atende mais a voz humana do que a voz divina. Misericórdia. Mas acontece. Afinal de contas, não é por acaso que o diabo, que veio matar, roubar e destruir, conforme João capítulo 10, versículo 10, parte A, se ele tem essa oportunidade de roubar, matar e destruir, é porque ele encontra espaço para isso. Ele encontra pessoas desprevenidas. Então, esse capítulo 7 de Provérbios conta exatamente a história de um jovem desprevenido. Um jovem sem conhecimento. Um jovem que foi pego despercebido. Não tinha compreensão. E foi enganado por uma prostituta. No entanto, veja que essa expressão, a prostituta, adúltera, algo que seja desse tipo, não se refere a uma esposa, mas se refere a algo que pareça ser, mas não é. Você consegue entender agora o perigo dos falsos ensinamentos? É típico daquilo que parece ser, mas não é. É uma mulher. Se falar de uma prostituta, é uma mulher. Se for adúltera, é uma mulher.
mas não é uma esposa. Assim como uma esposa é uma mulher, a prostituta, a adúltera, é também uma mulher, mas não é esposa. Então o resultado disso aqui, podemos ver inclusive aqui ainda em Provérbios capítulo 7, eu não vou ler o capítulo todo, misericórdia, mas você lê o capítulo inteiro, você vai ver sobre o jovem que é pego desavisado. Veja que, vamos ver aqui, versículo, conforme está escrito aqui, versículo 21, Provérbios capítulo 7, versículo 21. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, e com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Então ela conseguiu levar na conversa. Então uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, ele pode ser levado na conversa por qualquer falsa doutrina. A pessoa pode ser enganado. Nem tudo é o que parece ser. Então, conforme Mateus capítulo 4, onde fala sobre a tentação de Jesus, se você ler, você vai ver. Então, em Mateus capítulo 4, por exemplo, fala sobre a tentação de Jesus, e podemos ver o diabo fazendo uma citação de, pelo menos, creio eu, que 2 versículos que estão no Salmos capítulo 91, que seria o versículo 11 e o 12, que fala que a seus anjos dará ordem ao teu respeito, e isso dizendo que Jesus pulasse do pináculo do templo, do lugar mais alto que tinha no templo. Então você começa a entender. Então a falsa doutrina pode ser usada dentro do que está escrito na Bíblia, só que interpretado de forma errada. É aquilo que conhecemos como heresia, mas isso é um perigo. Porque veja o resultado. Veja que quando fala no jovem que foi seduzido, então no final desse capítulo 7 de Provérbios, está escrito o quê? Porque a muitos feridos derrubou. Muitos, não é poucos não, são muitos. E são muitíssimos os que por ela foram mortos. Então muitas pessoas estão morrendo por causa do engano. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Então o final disso tudo é apenas morte. Então aqui hoje, o nosso tema é o perigo dos falsos ensinamentos. O único ensinamento perfeito é o que está na Bíblia. Então, para que eu, como ser humano, assim como qualquer pessoa, que também é falho, que ninguém nesse mundo é perfeito, é necessário que, para falarmos um pouco da palavra de Deus, tenhamos a palavra em mãos e possamos ter os versículos, os textos bíblicos, procurando entender da forma correta. Pois há muitas inversões de valores, há muitos falsos ensinamentos e muitas pessoas estão morrendo por causa disso. Veja que Provérbios capítulo 30, e peço a você que me acompanhe, para você ver a fidelidade desse ensinamento aqui, posso dizer assim, a fidelidade e o compromisso desse ensinamento. E você vai ver que está na Bíblia, pode ler na sua Bíblia junto comigo. Provérbios capítulo 30 e o versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Veja bem, esse texto inclusive eu até coloquei, numa publicação. Veja bem, toda palavra de Deus é o quê? Pura. Isso quer dizer que não tem mistura. Então quer dizer que o ensinamento da palavra de Deus não pode ter mistura. Não pode estar cheio de toques humanos. O toque tem que ser divino. Tem que ter algo divino. Então todo o tempero da palavra de Deus precisa ser algo divino. Não humano, animal. Senão a coisa dá errada. Aí isso pode se transformar em quê? Numa heresia, um falso ensinamento, heresia. Então, nós vamos chegar num objetivo aqui. Então, estávamos falando de um jovem que foi seduzido, foi enganado e estava no caminho da morte. E ele não sabia disso. Então, quem lê capítulo 7 de Provérbios vai entender o que eu estou falando. Justamente porque eu não fui ler o capítulo todo, É muita coisa para ler aqui, assim, num vídeo. Mas veja, toda a palavra de Deus é pura, não tem mistura. Não tem mistura. Escudo é para os que confiam nele. Então, para quem confia em Deus, a palavra é um escudo, é uma proteção. Então, eu e você só estamos protegidos por meio da palavra de Deus. E por falar na palavra de Deus,
Eu queria mostrar aqui, por exemplo, isso aqui é sério. Seríssimo. Então, eu vou mostrar a você o que seria falsos ensinamentos. Por exemplo, a Bíblia, por exemplo, nos ensina, e isso é Jesus falando. Mateus capítulo 22, e versículo 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ok? Então é com o nosso todo que precisamos amar a Deus. Mas o falso ensinamento vai colocar outras prioridades. Então, se eu fosse citar aqui, por exemplo, uma das prioridades mais faladas que conhecemos, há outras prioridades, é claro, mas eu diria que eu creio que quem está no alto nível atualmente, a prioridade mais falada, e quantas vezes eu escuto pessoas e vejo pessoas dizer: o meu bem mais precioso é minha família. Será mesmo? Que essa pessoa que olha para sua família, mesmo que seja meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, tanto faz, como tanto fez. Se esse é meu bem mais precioso, será que eu ainda amo a Deus com o meu todo? Com todo o meu coração? Será que Deus ainda é prioridade na minha vida? Se, por exemplo, alguém ou alguma coisa se torna primeiro lugar na minha vida, e eu estou mostrando para você falsos ensinamentos. Então agora você vai ver o que Jesus ensina. Eu estou mostrando o que Jesus ensina para o que é ensinado fora. Então a Bíblia, Jesus ensinando, diz que o amor da gente a Deus tem que ser com o nosso todo, conforme Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus capítulo 10, versículo 39 diz o quê? Aliás, na verdade, versículo 37. Mateus capítulo 10, versículo 37. Diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí eu pergunto a você, você diz que serve a Deus, que Deus é o seu Senhor. Mas se sua família é seu bem mais precioso, então Deus ficou em segundo lugar. E Jesus é quem está dizendo que você não é digno dele, não. Porque a família que você tem já foi Jesus quem deu. Então, isso vai valer não só para pessoas, mas para coisas também. Então, a minha própria vida, foi Ele quem deu. Não foi eu que dei vida a mim mesmo, mas foi Deus quem deu. E como é que eu digo que eu sirvo a Deus, que eu amo a Deus de coração, se as coisas que Deus me dá de presente, eu amo mais do que o próprio Deus que me deu. Eu amo mais a minha família do que a Deus. Misericórdia. Eu estou mentindo? Ah, mas eu amo mais algo que Deus me deu, meu emprego, meu dinheiro, minha casa, sei lá, qualquer coisa. Mas já foi Deus que deu. Eu amo mais minha vida do que a Deus, mas foi Deus que deu minha vida. Eu devia dar prioridade a quem me deu a vida. Porque se a gente fosse falar sobre Gênesis, só o versículo 1 do capítulo 1 já mostra tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João capítulo 1 e o versículo 3 diz que por Jesus, no caso, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então quer dizer que eu vou colocar alguma coisa na frente de Jesus? Porque eu só posso dizer que meu bem mais precioso nessa vida é Jesus. Se é que verdadeiramente eu sou um servo de Deus. Você entende agora onde estão os falsos ensinamentos? De onde saem palavras bonitas, mas que são caminhos de morte e de perdição? Porque está fora do que a palavra de Deus ensina. Como é que eu sou cristão de verdade, servo de Deus? E quando eu me refiro a cristão aqui, não é segundo o dito popular, não. Eu me refiro a cristão segundo a Bíblia, que é aquele que segue a Cristo. Então, o cristão de verdade é quem segue a Cristo, não é só quem tem nome. Ah, mas minha religião é a religião de cristão. Misericórdia. Ninguém está falando de religião aqui. A gente está falando de coisa mais profunda. A palavra de Deus. O que é que eu e você precisamos ser de verdade? Ah, materialmente, humanamente falando, depois de Deus, a minha família pode ser meu bem mais precioso. Então aí eu posso colocar um bocado de categoria de coisas que tem importância para mim, mas Deus precisa ser em primeiro lugar na minha vida. Não é à toa que Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Como é que o reino de Deus é prioridade na minha vida se qualquer coisa é meu bem mais precioso? Nem a minha família pode ser meu bem mais precioso, segundo a Bíblia. Segundo as palavras que Jesus falou, meu bem mais precioso precisa ser Deus. E Deus é o seu bem mais precioso, é a sua família. Deus ficou em segundo lugar, foi Ele que te deu. Ah, mas está desagradável a palavra, mas salva. Esse tipo de palavra aqui não leva ninguém para a perdição, não. Mas outras doutrinas podem fazer justamente o que está acontecendo lá em Provérbios capítulo 7. É aquilo que parece ser, mas não é. Porque uma prostituta também é o quê? É uma mulher. Mas não é uma esposa. Uma adúltera é uma mulher, mas não é uma esposa. Assim a falsa doutrina. Ela é uma doutrina, mas não é a doutrina de Jesus. Simples assim. Mas, como eu falei aqui, se é que você entende, veja bem, Mateus capítulo 10 e agora o versículo 39 realmente diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você entendeu o que essa expressão está falando? Você está entendendo? Quem achar a vida, vai perder? Olha, se eu der mais prioridade à minha vida do que a Jesus, eu estou perdendo. Agora, se eu dou mais valor a Jesus do que a minha própria vida, eu estou ganhando. Porque quando eu dou mais valor à minha vida, eu vou dar valor também a fazer a minha própria vontade. Mas se eu der mais valor a Jesus e olhar Jesus como mais importante do que a minha própria vida, eu vou fazer a vontade dele. Só que se eu fizer a minha vontade, eu posso até ter coisas aqui nessa terra, mas não tenho salvação. Mas se eu fizer a vontade de Deus, eu posso até não ter nada nesse mundo, mas a salvação já é certa. Então, veja bem, é justamente o que a palavra de Deus está ensinando. Veja que Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a você mesmo. É isso que Jesus estava dizendo. Negue-se a você mesmo. Ou seja, para eu negar eu mesmo, eu tenho que fazer a vontade dele. Tome sua cruz e siga-me. Mas negue-se a si mesmo. Eu só tenho como seguir Jesus se eu renunciar meu ego, o meu orgulho, o meu eu, as minhas vontades. Se Jesus não é prioridade na nossa vida, e mesmo assim dizemos: não, mas Jesus é a minha prioridade, eu sou um servo de Deus. A resposta de Jesus é bem simples para mim e para você. Se a sua família, ou se a minha família, se for o nosso bem mais precioso ou qualquer outra coisa, o que Jesus está falando aqui vai cair perfeitamente em nós mesmos. Quando Jesus diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então só vamos honrar a Deus de lábios, só de boca, só de aparência. Parece, mas não é. Não tem essência. Os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4, versículos 23 e 24. Então a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas tem que ser de verdade. Tem que ser na prática. Então, o bem mais precioso do verdadeiro servo de Deus. Agora você vai entender melhor. O bem mais precioso do verdadeiro servo de Deus não é a família dele. Não é as coisas que ele tem. Não é nada aqui desse mundo. O bem mais precioso do verdadeiro seguidor de Jesus é o próprio Jesus. É isso mesmo, o próprio Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu a vida por mim e por você. Só podemos ter esse como o bem mais precioso da nossa vida. Ele tem que ser prioridade em tudo. Se ele não for prioridade, estamos só honrando de lábios. Mas não estamos adorando em espírito e em verdade. Não tem prática. Não praticamos a palavra. Estamos nos enganando e não somos dignos. Então, sobre questões até mais íntimas, conforme já tínhamos falado, Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus deixou muito claro. Então isso vale para mim e vale para você. Se você ama a sua família mais do que a Jesus, então você não tem Jesus.
Porque você não é digno dele. Se eu amar minha família mais do que a Jesus, eu também não sou digno. Agora, se Jesus é prioridade na minha vida, e se é na sua vida também, então temos a Jesus verdadeiramente. E estamos com ele. Essa que é a verdade. Então, o bem mais precioso que podemos ter na vida, ou que o verdadeiro servo de Deus reconhece na sua vida, porque o verdadeiro servo ele reconhece. Então, o bem mais precioso do verdadeiro servo de Deus é Jesus, que foi o seu unigênito. Deus pegou tudo que tinha e deu de presente para mim e para você. Mas tem muitas pessoas que estão jogando fora. Está tratando como se fosse lixo. Misericórdia. E Jesus suportou tudo por nós. Suportou tudo. Até humilhações. Então Jesus não apenas morreu, mas ele foi torturado, foi humilhado. E isso tudo por nós. Para no dia como hoje, muitas pessoas desprezarem, jogar fora. Então, a joia mais preciosa, de valor, que Deus tinha, Deus pegou e nos deu. Mas muitas pessoas estão jogando fora, estão desprezando o próprio Filho que Deus deu para morrer em nosso lugar. Mas, para dar continuidade ao texto, estávamos falando sobre o perigo dos falsos ensinamentos. Aí você veja que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Orai, aliás, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso mesmo, a carne é fraca. Então ainda é necessário orar, vigiar, orar, para não cair na tentação, para não ser enganado. Então você agora entende, se a gente for interpretar o texto de Provérbios capítulo 7, a gente está falando sim de uma prostituta. Mas que não é meramente uma pessoa, mas vai além. Então estamos falando de também falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E muitos há que estão sendo enganados, porque não leem a Bíblia. E se não lemos a Bíblia, cometemos o erro terrível de não procurar conhecer a palavra de Deus. E se não conhecemos a palavra de Deus, nos tornamos simples. Como aquele jovem que está lá em Provérbios capítulo 7, sem conhecimento, sem juízo. Então o inimigo vem e convence. Veja bem, então conforme a palavra de Deus ainda, Tiago capítulo 4 e o versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu e você podemos resistir ao diabo, vencer tentação, se não há sujeição a Deus? Como é que eu e você estamos sujeitos a Deus, se sequer somos capazes de olhar para Deus como nossa prioridade? Então você que está me ouvindo, como é que você vai resistir tentação? Como é que você vai resistir o diabo? Como é que você vai estar sujeito à vontade de Deus se Deus não é prioridade na sua vida? Então como é que eu posso estar sujeito à vontade de Deus se Deus não é prioridade na minha vida? Misericórdia. Então a gente só resiste o mal, o diabo, e ele acaba fugindo mesmo, quando estamos sujeitos à vontade de Deus. Mas como é que eu posso estar sujeito à vontade de Deus se eu não olho no que está escrito na palavra? Se eu não me preocupo em ver, eita, mas a palavra está dizendo, conforme João, por exemplo, capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se eu só me conformo com o que eu ouço, ah, mas foi tão bonitinha aquela palavrinha que foi falada, você já conferiu se está na Bíblia mesmo? Aquela palavra bonita que você admira, aqueles textos, até mesmo declamações, você já procurou se tem apoio bíblico? Você já procurou saber se é da boca de Deus aquela palavra? Você já procurou saber se a palavra de Deus é a favor? Ou se as palavras bonitas acabam sendo enganadoras? Assim como a prostituta, que também é uma mulher, mas não é uma esposa. Adúltera, mas não é esposa. É mulher, mas não é a esposa. Então há doutrinas, mas não quer dizer que todas sejam verdadeiras. Só há uma verdadeira, é a que está na Bíblia. Então, conforme, vamos ver aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, para concluirmos esse texto. Sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele é furioso. E vive furioso, bramando como um leão. Então eu fico imaginando o rugido do leão, como é alto. Eu fico imaginando a fúria do diabo. Então quem anda de forma furiosa assim, é lógico que vai usar vários meios diferentes para derrubar pessoas. E há muitas pessoas que estão caindo. Então hoje em dia, infelizmente, a gente acaba vendo. Então eu não estou querendo fugir do que está escrito na Bíblia, mas a gente acaba vendo. Ah, que palavras bonitas, são tão atraentes. Misericórdia. Mas a palavra de Deus, como ela é fiel, como ela só ensina o que é certo, muitas vezes é rejeitado. Muitas pessoas não querem ler a Bíblia. Então é muito importante que você que está ouvindo, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Pois é nela que você vai encontrar a vida eterna. É na Bíblia que você vai encontrar sobre o Senhor, que fez o céu, que fez a terra. O Senhor que deu o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados, morrendo no nosso lugar, sendo humilhado no nosso lugar. Mas, só para não dizer que eu não citei nenhum versículo, imagine que Jesus faz tudo isso por amor e vai assim no nosso lugar. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 2, Jesus se torna maldito no nosso lugar, tomando nossa maldição. Conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então, Deus ama o mundo de tal maneira, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Conforme João capítulo 3, versículo 16. E por que Deus deu seu Filho unigênito? Porque nos amou. Ele deu. Então Jesus veio sofrer, veio pagar por mim e por você, para que a gente, crendo nele, pudéssemos receber a salvação, a vida eterna. Então, isso é o que está escrito na palavra de Deus. Então você vai encontrar esses textos e muitos outros. Textos fiéis, palavras que podem te levar à salvação. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar palavras como o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo desse céu nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Então você vai descobrir que só Jesus é que pode salvar. Se você ler a Bíblia, você vai ver essas coisas. Você vai descobrir tais palavras. Você vai aprender quem é que deve ser a prioridade da sua vida. Você vai aprender que conforme Mateus capítulo 22 ainda, e o versículo 39, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, levando em consideração que todas as pessoas, fora eu, é claro, eu sou eu. Meu próximo tem que ser outra pessoa, concorda? Então, independente de ser ou não pessoa que seja família ou não, minha, amigo ou não, é meu próximo, porque é outra pessoa que vem depois de mim. Mas eu posso amar meu próximo e devo amá-lo, como a mim mesmo. Mas a Deus, eu preciso amar a Deus mais do que a mim mesmo. E preciso amar a Deus mais do que meu próximo. Eu preciso amar a Deus mais do que as coisas que eu tenho. Eu preciso amar a Deus mais do que a minha própria família. Então, se Deus não é a minha prioridade, também eu não sou servo dele. Simples assim. Então, Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o quê? De todo o teu coração. Além de ter que ser uma coisa natural, espontâneo, tem que ser com o todo. Então, tais palavras você encontra na Bíblia. Então eu posso concluir um texto desse como? Por falta de aviso, por falta de conhecimento, alguém cai no laço do engano e vai para o caminho da morte, onde muitos já estão caídos e mortos ali. Muitos já foram feridos, muitos já foram destruídos. Por quê? Falta de conhecimento. E o que eu posso dizer? Mais uma vez eu finalizo, mas lembrando novamente, conforme Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 22 e o versículo 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se você quiser acertar hoje,
é preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então só podemos conhecer o poder de Deus através das Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. Então assim é meu compromisso também. Então precisamos nos achegar mais à palavra de Deus, porque essa é a palavra da vida. E só podemos ser salvos por meio dessa palavra. Então hoje, guarde no seu coração essas palavras e reflita. E que por mais que você tenha alguma coisa, pessoa, seja o que for nessa vida, se você tem um interesse sincero em ser um verdadeiro servo de Deus, vai ter que fazer conforme Jesus ensinou. O amor a Deus está em primeiro lugar. Então Deus é a prioridade em tudo. Se Deus não é a nossa prioridade, podemos até dizer que somos seus servos. Mas apenas com os lábios, assim estamos falando. Mas só podemos honrá-lo verdadeiramente quando o adoramos em espírito e em verdade. É quando somos capazes de olhar para o Senhor e dizer: o Senhor é a minha prioridade em tudo. O Senhor está em primeiro lugar em tudo na minha vida. Pois, quando Jesus estava falando que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Jesus estava falando sobre necessidades das quais, como beber a água que precisamos beber, o pão que precisamos comer, a roupa que precisamos vestir, e Jesus estava ensinando que a gente precisava colocar Deus em primeiro lugar. O reino dele tinha que ser em primeiro lugar, e a sua justiça. Então o reino de Deus e a justiça dele só pode ser em primeiro lugar na nossa vida, realmente em tudo, quando Deus é nossa prioridade. Então Jesus é mais importante do que a água que bebemos, do que o pão que comemos, do que a roupa que vestimos. É mais importante do que tudo, inclusive mais importante do que até mesmo a nossa família. Ele está em primeiro lugar. Tudo que temos, nunca se esqueça, foi Ele quem deu. Então não podemos dar mais amor àquilo que recebemos do que a quem deu aquilo que temos, que é Deus. Essa é a forma verdadeira de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, para que eu e você possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, precisamos dar tudo que temos a Deus. Então, precisamos fazer como Abraão fez. Abraão poderia ter dado mais amor à promessa, que foi o filho dele que ele recebeu, do que a Deus. Mas na hora que foi colocada a prova, Abraão amou mais a Deus. Deus era mais importante na vida dele do que o filho, do que tudo que ele tivesse. Deus, para Abraão, era Deus, mas com D maiúsculo, e não com aquele Dzinho minúsculo, onde as pessoas dizem assim: não, mas eu amo a ele. Mas na prática é tudo diferente. Então vamos fazer como Abraão, vamos ser firmes e dar prioridade a Deus. E com certeza, aí a nossa salvação verdadeiramente está garantida e verdadeiramente eu e você somos servos de Deus. Caso contrário, não tem como servir a Deus. Só podemos servir a Deus dando prioridade a Ele. Porque Deus pegou tudo que tinha e nos deu, que foi Jesus, o seu Filho unigênito. Agora chegou a nossa vez de dar tudo que temos a Deus. Então, se eu não dou o meu melhor a Deus, eu também não tenho Deus. Se Deus não é a minha prioridade, então Ele não ocupa lugar de Deus na minha vida. E já falamos sobre isso aqui, né? Que se alguém ocupa o lugar de Deus na nossa vida, então nós nos tornamos idólatras. Então, se eu amar alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, ou de forma igual, que fosse pelo menos, eu já me tornei idólatra, porque eu adoro minha família. Ah, porque eu adoro alguma coisa que eu tenho. Então já é idólatra, e idólatra não tem parte no reino de Deus. E a gente falou sobre isso em Apocalipse capítulo 21, eu creio. Acho que foi capítulo 21 que a gente falou aqui em Apocalipse, e o versículo 8 foi. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a gente falou aqui sobre os idólatras também. Então, se você não é idólatra, então você é um adorador de Deus verdadeiramente. Se Deus é prioridade na sua vida, então você realmente é um servo dele. Mas caso contrário, misericórdia. Então, possamos ter na mente a necessidade que precisamos ler a palavra de Deus, digerir essa palavra, compreender essa palavra e ter cuidado com os falsos ensinamentos, pois isso pode nos levar à eterna condenação. Então fica aí a dica. O tema é o perigo dos falsos ensinamentos. Então o ensinamento verdadeiro está na palavra de Deus, e é essa que precisamos guardar aqui no nosso coração. Se é que verdadeiramente queremos servir a Deus.
Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.